plataformas. Então, mais uma vez, eu apresento o Dr. Roberto Debski, psicólogo e médico especialista em medicina integrativa. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta live do dia 1º de julho. Rosângela, Carlo, fiquem à vontade, enviem perguntas. O Dr. Roberto vai nos explicar como a homeopatia e a acupuntura podem nos ajudar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Doutor, assim que você enviar a solicitação aqui pelo Instagram, aqui, já está aqui. Pronto. Aí nós já pedimos isso. Pronto. Tudo bem? Tudo bom, Isabela? Obrigado pelo convite agora por aqui, né? Um prazer participar com você e com o pessoal que te segue. Maravilha. Doutor, eu vou pedir para você deixar o som do seu fone, do laptop, bem baixinho, que agora a gente vai te ouvir só pelo Instagram. Ok, combinado. E aí quem está nos seguindo pelo Facebook e YouTube, acaba ouvindo o nosso som pelo fone e a gente fala por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Doutor Roberto, psicólogo, médico especialista em medicina integrativa, há mais de 36 anos apaixonado pela homeopatia. Exato. Essa paixão pela homeopatia. Vamos começar pela homeopatia, em doses homeopáticas, né? Como dizem. Essa paixão começou por quê? Então, eu estava no terceiro ano da faculdade. Deixa eu baixar mais o volume aqui. Ele subiu sozinho. Eu estava no terceiro ano da faculdade, em 1984. Entrei em 82. E aí teve o Congresso Médico Acadêmico, foi a primeira edição, inclusive. E nesse Congresso Médico Acadêmico veio um homeopata dar um curso extra de homeopatia. E quando eu vi aquelas coisas, no terceiro ano, a gente já tem uma noção, está na metade do período da faculdade, já conhece bastante coisa. E eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar nisso, me fez tanto sentido aquilo que ele estava falando, a questão de como a gente adoece, a questão do que é realmente adoecer, como é que é a integração com a pessoa. Então isso me chamou tanto a atenção, que eu falei, não, tenho que conhecer. E aí ele deu um curso durante os 3 anos seguintes, para vários dos estudantes de medicina que estavam lá. Então a gente foi seguindo, na própria faculdade, fazendo a medicina e já me preparando, porque eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir a homeopatia e depois conheci a acupuntura também. Eu já fui me preparando para quando me formasse, atuar nessas duas especialidades. E foi o que eu fiz. E o que mais te chamou a atenção na homeopatia? Qual a diferença dela para os remédios? Não são os outros remédios, é para os remédios. Então, a homeopatia, eu vou dizer assim, que ela se complementa à medicina convencional, né? São duas formas diferentes de abordar a doença, de entender o paciente, né? Isso já Hipócrates já falou, lá 300 a.C., que existia pelo menos 2 maneiras de tratar. A primeira era pelo semelhante, então é similia similibus currentur, que é o princípio da homeopatia. São medicamentos que estimulam as nossas reações de defesa, de equilíbrio, são medicamentos que não são em doses ponderais, são doses vibracionais. A gente pode falar energéticas, embora as pessoas muitas vezes não entendam isso. Na verdade existe, né, matéria e energia. A gente sabe que onda e matéria a gente vê, inclusive pelo entendimento hoje da física quântica, de outras teorias nos mostrando isso. Então a homeopatia atua basicamente nisso. Tá dando um ruído. Talvez o seu microfone do fone está raspando na roupa? Será? Eu vou procurar puxar ele para cá. Melhorou assim? Melhorou, 1000%. Pronto. Deve ser isso. Então, Isso. a homeopatia atua no princípio dos semelhantes, né? E a medicina convencional, que se chama alopatia, ela atua pelo contrário. Então, tem o contrário contrarius currentur e o similia similibus currentur, são princípios antigos de cura que o Hipócrates já falou. E para mim, esse entendimento da homeopatia não vai somente no medicamento semelhante, mas também ela olha a pessoa na sua totalidade, né? Então, diferentemente de você trabalhar tratando somente a doença, você vai ver quem é a pessoa que adoeceu, né? Então você pode ter ali, sei lá, 5 pessoas com gastrite. O que levou uma a ter gastrite é diferente dos outros 4. Então alguma foi provavelmente por estresse, né? Foi outra por alimentação inadequada, outra foi porque não tem um estilo de vida saudável, outra porque usou muitos medicamentos, enfim, cada uma adoece de um modo. Então não adianta somente você tratar a doença, nós precisamos entender
porque a pessoa adoece e dar o medicamento que contemple tanto aquela doença como a pessoa que está adoecendo, os fatores que levaram ela a adoecer. Então, essa é a diferença fundamental para mim, no meu entender, desde aquele tempo da faculdade, foi isso que me encantou. Que a homeopatia, ela olha, além da doença, para a pessoa, para a sua vida, para a sua família. E depois fui entender outros métodos que até complementaram isso, como a própria visão sistêmica, como a gente já estava falando, das constelações, o que vem da nossa família. Então, o meu entendimento hoje do doente e do processo de adoecimento é muito, vamos dizer assim, mais amplo do que o que eu tinha antigamente, sempre buscando aprender mais. E a homeopatia vem de acordo com tudo isso, né, como a própria acupuntura também. Perfeito. Eu posso dizer então, doutor, que homeopatia olha para a pessoa e a alopatia olha para a doença? De alguma maneira, a gente pode dizer assim, a homeopatia tem essa visão mais ampla, ela necessita dessa visão para tratar. Nós também podemos tratar somente a doença com remédios homeopáticos, ou seja, ter uma atuação com a medicação homeopática olhando somente para a doença. Isso é uma das linhas da homeopatia, segue esse caminho. E não é que a medicina alopática não olhe para a pessoa, ela também tem que entender a vida da pessoa, muitas vezes o adoecimento é por conta do estilo de vida, que a gente sabe que é tão importante, mas às vezes isso não tem muita utilidade prática para a medicina convencional. Para a medicina convencional não importa se você adoeceu porque você tem raiva, ou porque você tem muito medo, ou outra emoção. Para a medicina alopática, você simplesmente vai dar um medicamento para a pessoa, até entendendo que ela tem as suas emoções, mas não faz diferença. Para a homeopatia faz toda a diferença você modalizar os sintomas que aquela pessoa tem. Qual foi, por exemplo, a emoção que estava junto? Ela adoeceu porque ela é uma pessoa que está muito indignada, com muita raiva, ou então ela tem medo, ela tem muita ansiedade. Isso leva em conta, nós levamos esses fatores em conta junto com a doença. Isso é fundamental, né, doutor? Porque nós somos o todo. Como eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, eu falo, é um quebra-cabeça. Se você não pega um médico integrativo, você acaba sendo tratado, né, acompanhado por vários especialistas, tomando vários tipos de remédio, mas só um médico integrativo vai juntar essas peças para o quebra-cabeça e realmente trazer, né, o problema. Doutor, eu vou tirar aqui os comentários para que a gente possa te ver aqui pelo Instagram. O pessoal que está no Facebook e YouTube estão nos vendo normalmente. E vou recomendar, para quem tiver perguntas para o doutor Roberto Debski, nos envie aqui por esse pontinho de interrogação, tá? Doutor, antes de eu avançar um pouquinho mais aqui nas minhas dúvidas, eu vou abrir para dúvidas de quem está nos seguindo. Temos uma audiência fantástica aqui pelo YouTube e pelo Facebook também. O Francisco Pinheiro, ele pergunta, para quais casos, agora ele vai para a acupuntura, para quais casos a acupuntura é indicada? Tanto a homeopatia, vamos lá, tanto a homeopatia como a acupuntura, elas podem ser utilizadas em praticamente todos os casos de doença. Mas em cada modalidade diferente, ela vai ter um efeito. Então nós temos que entender primeiro como é que nós adoecemos. Uma pessoa está bem, saudável hoje, amanhã ela não tem câncer. Isso não evolui de um dia para o outro. Não é? As doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiocirculatórias, pulmonares, o câncer, todas as doenças crônicas, elas têm um tempo de evolução. Elas não nascem de um dia para o outro. Né? Então, existem fases do adoecimento. A primeira fase é a fase que a gente pensa mal, sente mal, nós estamos com alguma questão assim que a gente fala ali que está no plano ainda do pensamento, do sentimento, da energia. Não há uma doença física estabelecida. A pessoa pode ter alterações, por exemplo, alterações do sono, ela começa a ter pesadelos, alterações de humor, de apetite. Se você vai no médico convencional, num alopata, você fala tudo isso para ele, ele vai falar assim, bom, vamos fazer alguns exames, tal, você faz laboratório, enfim, você vai achar o quê? Nada, provavelmente não vai ter nenhuma alteração anatômica, não há fisiologia alterada, não há anatomia alterada. Essa é a primeira fase, a fase energética. Ela vai evoluir, se então o médico convencional nessa fase, o alopata, não tem o que fazer. Ele pode, vamos tomar um calmante ou medicamento. Não existe muito o que fazer na medicina convencional. Você vai fazer uma cirurgia com uma pessoa dessa? Não, claro que não. Você vai dar medicamento onde não tem doença? Não vai. Nessas primeiras fases, a homeopatia e a acupuntura têm um efeito fantástico. Por quê? Porque elas atuam diretamente nesse desequilíbrio inicial.
funcional, energético, do sentir, do emocional. A homeopatia e a acupuntura tem uma ação assim rápida e muito potente. Bom, se a pessoa não tratar e continuar evoluindo, ela não procurou homeopata ou acupunturista, foi no alopata ou não foi em ninguém. A próxima fase começa a alterar o funcionamento do organismo. A parte fisiológica, a parte funcional, de repente você tem algum hormônio que se altera. Aí você faz um exame, pode ser que já deu alguma alteração. Então vamos olhar para isso aqui. Mas ainda assim, nessa fase, a medicina convencional também não tem, a medicina alopática não tem um efeito potente nessa fase. Ela não é muito efetiva. Ela simplesmente vai procurar, muitas vezes, controlar o sintoma, mas não vai chegar na causa. A homeopatia e a acupuntura chegam na causa. Se você não tratou ainda nessa primeira, segunda fase, energética, funcional, a doença continua evoluindo, ela pode trazer uma lesão orgânica. Olha, agora tem uma gastrite, você fez lá a sua endoscopia, tá vendo? Tem uma gastrite aqui, ou já tem uma inflamação de pele, ou você desencadeou uma asma com componente inflamatório, enfim. Então agora nós vamos tratar. Aí a medicina alopática vai tratar esse sintoma, né? Mas também não chegou na causa, mas vai tratar com mais efetividade para combater o sintoma. A medicina homeopática também aí pode atuar e a acupuntura também. Então ela atua nessas fases todas. E nas fases graves, muitas vezes a pessoa já tem um tumor metastático, enfim, a só homeopatia e a acupuntura vai tratar? Não. Aí nós precisamos também do recurso da medicina convencional. Vai precisar fazer uma cirurgia, mas nesses casos também a homeopatia e a acupuntura podem atuar, por exemplo, diminuindo o efeito dos medicamentos alopáticos, da quimioterapia, equilibrando a parte emocional. Então, resumindo, a homeopatia e a acupuntura podem ser usadas em todas as fases do processo de adoecimento. Em alguns tipos de doença, nas fases iniciais, elas podem ser utilizadas isoladamente. E em outras fases mais avançadas, porque já tem lesões orgânicas que é necessário intervir mais fortemente, elas podem ser utilizadas junto com a medicina convencional, junto com a cirurgia e outros processos que forem necessários. Perfeito. Suas explicações são fantásticas, doutor. Você fala a nossa língua, dá para entender exatamente o que você está dizendo. Faço um convite para quem está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Deem aqui coraçõezinhos do lado, porque assim essa live ela pode aparecer no perfil de mais pessoas, porque esse assunto ele é fundamental para a gente entender melhor esse recurso que nós temos à disposição para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Doutor Roberto, você disse uma coisa que eu gostei muito, né? A doença ela não evolui de um dia para o outro. E eu ouço muitas pessoas já em estado crítico, fazem uma sessão de acupuntura e dizem, não senti nada, acupuntura não é para mim. Ora, mas você também não adquiriu todo aquele problema de um dia para o outro. Né? Como é que você vê essa falta de paciência, né? Tanto na homeopatia, porque até a gente ouve em doses homeopáticas, né? É de pouquinho em pouquinho. E a acupuntura. Não é demora, mas este processo, né, que vai levar mais tempo do que uma alopatia, também já faz parte do tratamento? Mas isso é um mito, viu, Isabela? Porque assim, as pessoas já têm isso na cabeça. Primeiro, que a homeopatia e a acupuntura é alternativa. Não é alternativa. Isso é interessante falar. Por quê? Porque alternativa significa ou isso ou aquilo. E nós acabamos de explicar que é integrativa. Faz parte, inclusive, das 29 práticas integrativas do Ministério da Saúde. Homeopatia e acupuntura são as duas únicas especialidades médicas que estão junto com outras 27 práticas integrativas que já estão na medicina de família, não homogeneamente, ainda tem iniciativas individuais em cada cidade, enfim, mas elas já podem estar no SUS, todas as práticas integrativas, inclusive a homeopatia e acupuntura como especialidade médica. Então, integrativa e complementar, são as PICs, práticas integrativas e complementares. Por quê? Porque elas podem ser utilizadas, como eu estava explicando há pouco, em conjunto, complementando ou se integrando aos outros tratamentos, né? E voltando à pergunta inicial, é um mito que ela é lenta, porque a homeopatia ela é muito rápida e a acupuntura também. Elas são muito rápidas. Mas em que casos? Nos casos agudos. Você tem um caso agudo, então a pessoa tem, sei lá, uma amidalite ou um outro tipo de inflamação, você não vai ficar 3 anos tratando, porque é um caso agudo, precisa ser resposta rápida. Nesses casos, a homeopatia e a acupuntura têm respostas rápidas. Né? O que é lento que as pessoas falam? Porque é um caso crônico, a pessoa demorou meses, anos, décadas para chegar naquele ponto de doença,
nenhum tratamento vai ser rápido. Inclusive, a alopatia também não será rápida. Né? Então, é por isso que muitas vezes ficou esse mito, a homeopatia é lenta e tal. Não é. Né? Claro que se você chegou a um processo de adoecimento muito prolongado, muito longo, você vai precisar estimular o organismo, estimular o equilíbrio, a homeostasia, que a gente fala são os mecanismos de equilíbrio, a imunidade, o equilíbrio emocional, para que a pessoa gradualmente vá se recuperando. Quem cura não é a homeopatia, a alopatia, quem cura é a pessoa. A pessoa, nós nos curamos quando nós temos o estímulo adequado. Então, exatamente esse é o papel da homeopatia e da acupuntura. Dar estímulos adequados, informações saudáveis para o nosso sistema. Com essas informações, nossos mecanismos de defesa, Vix, Medicatrix, Naturic, todos nós temos esses mecanismos de defesa, sistema imunológico, sistema endócrino, enfim, nós podemos, com os estímulos saudáveis adequados, irmos nos recuperando. E quanto tempo precisa? Cada um tem o seu tempo, nós não sabemos o que cada um necessita. Qual é a reserva funcional que eu tenho para responder àquela doença? Essa doença já consumiu muito da minha vitalidade, já consumiu muito do meu organismo, ainda tem uma reserva que consegue responder. Isso é totalmente individual, e então no contato do profissional com o paciente a gente vai acompanhando essa evolução e esse processo para saber até onde ele consegue chegar em termos de cura, porque a cura também, como o adoecimento, se dá em vários níveis. Perfeito. O estímulo adequado cura. Adorei Sim. essa, Nos doutor. leva à cura, né? É um Nos processo de leva. cura. E outra coisa também, né, já que você é da área, especialista em medicina integrativa, não basta também só alopatia, homeopatia, sem a mudança do estilo de vida. Ah, com certeza. Isso aí faz parte do nosso olhar sistêmico, não é? Você, às vezes, vê uma pessoa que chega, olha, eu estou com tal problema, você examina, você faz diagnóstico. Por isso que é importante falar, homeopatia e acupuntura são especialidades médicas. O cliente que vem até você precisa passar por uma consulta, tem um diagnóstico médico. Quando nós precisamos, nós solicitamos exames complementares da mesma maneira. Medicina, não tem nem a medicina integrativa, é medicina, com as práticas integrativas, né? Medicina é uma só. Então nós precisamos fazer esse diagnóstico, ter o prognóstico, evolução, tratar, acompanhar, para saber o que a pessoa tem. Agora, o que levou ela a adoecer? Então esse fator está dentro do estilo de vida, está dentro dos hábitos, não só alimentação, atividade física, mas a postura mental, qual é o grau de resiliência ou de fragilidade que essa pessoa tem, como é que ela lida com os problemas, qual é o traço de caráter que ela desenvolveu na infância, que são mecanismos de defesa, né, para que ela pudesse reagir e adoecer dessa maneira enquanto adulta. Nós precisamos ter essa avaliação global, sistêmica, para entender o que levou a pessoa a adoecer, como é que nós podemos intervir, ajudá-la a se curar e como é que ela vai responder esse tratamento. Então, é um olhar totalmente, a gente fala assim, global. Ecológico, né? Envolve tudo. Exatamente. Doutor, o André Zorzeto, pelo Facebook, ele pergunta se o médico homeopata é um clínico geral. Sim, todo médico, quando se forma, é um clínico, né? Nos formamos na faculdade, nós somos clínicos. Depois, cada um vai buscar alguma área. Então, a homeopatia e a acupuntura são especialidades médicas. Então, para você ter, como cardiologia, pediatria, né, eu fiz a prova de título de homeopatia e a prova de título de acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Então, eu tenho os dois títulos de especialista. Né? Existem médicos que fazem cirurgia, mas não são especialistas, mas são clínicos. Todo médico se formou, ele atua em clínica geral e a gente vai buscar área de atuação, nos especializar, aprofundar, tirar título, fazer residência naquela que nós escolhemos, né? Roberto, acho muito curioso porque, como você disse, em alguns momentos a gente ouve, né? Ah, acupuntura, homeopatia, uma coisa alternativa. Né? A gente tem a tendência a não acreditar naquilo que a gente não vê. Só que as A coisas que a ideia gente... que ficou, né, Isabela? Ficou essa ideia, assim, É, ficou essa ideia para as pessoas, né? eu acho curioso porque às vezes quando eu falo só, né, sobre saúde mental, eu me lembro de uma palestra em uma área de militares aqui em São Paulo. Eu comecei a falar sobre saúde mental e aí me olhavam como se eu estivesse falando de algo esotérico. Você está falando de algo esotérico? Eu falei, não, estou falando de cérebro. Né? Então, Uhum. existem sim muitos tabus, né, muitas crenças Ainda que hoje.
E eu gostaria então de entrar um pouquinho mais em relação a isso na acupuntura. Porque eu fiz muitas sessões de acupuntura, gente, e posso dizer que você sai da sessão voando, né? Depois de algumas sessões, a sensação é muito boa. E eu queria que você explicasse um pouquinho, Roberto, antes da gente falar sobre a imunidade, né, e em relação ao Covid, como que quem ainda não fez acupuntura pode entender, né, a colocação dos pontos e por que esses pontos são importantes, né, da agulhinha, né, posso chamar assim, e por que isso é importante? Sim. Bom, a acupuntura é fantástica também, né? É assim, nem todo homeopata é acupunturista e vice-versa, mas tem muitos médicos que vão para ambas as especialidades, como por exemplo eu fui, porque quando eu comecei primeiro com a homeopatia, no terceiro ano da faculdade, 1 ou 2 anos depois, eu me interessei pela acupuntura e também fui buscar e também fui me especializar. E já fui para a China, fiz formação lá, tem título também. Bom, a acupuntura ela é milenar. Talvez, provavelmente, junto com a medicina ayurvédica da Índia, são as medicinas mais antigas do planeta. Tem de 3 a 5 mil anos. Você imagina 3 a 5 mil anos atrás, a linguagem que se utilizava não é a linguagem de hoje. Não se Perfeito. conhecia nada de ciência naquele tempo, era algo muito empírico. Então, por observação, né, as pessoas tinham muito tempo de observar a natureza, era um outro mundo, uma outra velocidade, e as pessoas observavam e faziam associações das estações, do clima, com sensações, com adoecimento, com saúde, e foram fazendo essas interrelações. Às vezes também, o que se acredita, como é que foi a descoberta da acupuntura? De repente alguém se machucava em algum ponto e sentia algum sintoma correlacionado com outra região, então foi fazendo essa ligação de ponto com função. Então esse caminho de conhecimento foi se aprofundando no decorrer dos séculos, não é? E até mais ou menos a década de 60, ela era vista somente como algo esotérico, oriental, da China, dos países orientais, porque se falava, a explicação antiga da acupuntura só se falava em energia, né? E para hoje ainda a gente tem um vácuo de informação. E quando você fala em energia, muitos falam assim, mas isso é esotérico? Gente, energia existe em todos os locais, né? A gente vê, não vê, nosso organismo é movido a energia. E os chineses falavam, tem o caminho do sangue, que é a matéria, e o caminho da energia, é o que a gente fala hoje. Onda e matéria na física quântica. Então, isso aí é uma linguagem antiga, mas ela veio se encaixar na atualidade. E na década de 60, houve o intercâmbio dos Estados Unidos com a China. Então, eles voltaram a reatar relações com interesses comerciais e políticos, enfim, e teve toda uma comitiva que foi dos Estados Unidos para a China. Né? O Nixon, o Kissinger foram para lá com uma comitiva de professores, cientistas, economistas, enfim. Um dos jornalistas que foi para lá, do New York Times, ele teve apendicite. E ele foi operado na China, operado com uma cirurgia convencional, mas o pós-operatório dele foi muito ruim. Ele teve muita dor, enfim. E aí falaram para ele, nós podemos fazer acupuntura em você? Ele falou, acupuntura, não conhecia direito o que era. Fez a acupuntura, ele sentiu um efeito tão fantástico, como a acupuntura normalmente faz, como você mesmo é testemunha, e ele ficou impressionadíssimo com isso. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele fez uma coluna no New York Times, o obituário do meu apêndice. E aí ele descreveu a cirurgia, depois ele descreveu o efeito da acupuntura, isso despertou o interesse popular da acupuntura nos Estados Unidos. E com aquele intercâmbio, muitos cientistas foram para a China, fizeram aperfeiçoamento, médicos e tal. Aí a acupuntura veio para o Ocidente com uma grande força a partir da década de 60, 70, e começou a ser investigada com um olhar científico. Então a linguagem científica, neurotransmissores, sistema nervoso central, periférico, e aí hoje a gente consegue olhar para a acupuntura entendendo essas duas linguagens dentro da medicina. Tem a linguagem antiga e tem a linguagem mais moderna médica, e a gente sabe os efeitos da acupuntura, e aí se descobriu que, como os chineses falaram lá 3 mil anos atrás, existe uma inter-relação, intercâmbio, nós somos seres conectados com todo o universo, com as estações, né? Como fala, o que acontece em cima, acontece embaixo, micro e macrocosmo. Então, quando você tem um ponto, que você estimula um ponto na mão e melhora a dor de cabeça, o que você entende? Você entende que esse ponto é tem uma conexão através do sistema nervoso, através de vasos periféricos, enfim,
com essa área. Então você tem o efeito à distância, tem o efeito próximo, e a acupuntura vem sendo explicada por todos esses mecanismos, né? Mas assim, a teoria dos meridianos, dos acupontos, que é lá antiga, vem sendo entendida hoje com um olhar científico, e se agrega, né? Nós agregamos esse conhecimento e temos aí a acupuntura como especialidade médica no Brasil, em vários países do mundo, de maneira que é um recurso a mais, como a homeopatia, a ser utilizado. A gente precisa ver o que o paciente precisa. Não é o que eu acredito que funciona, será que é bom, será que não é. Mas o paciente precisa, é utilizado com resultado positivo, tá? Muito bom. Doutor, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Por que não? Exatamente. Agora, antes de passar para a próxima parte aqui da nossa conversa, eu me lembro que eu já estava tão atenta ao que meu corpo reagia, que dependendo do lugar em que a doutora colocava a agulhinha, eu já sabia que ia doer e eu respirava assim mais profundamente, falava, nossa, agora ela vai colocar naquele ponto, que eu já lembro que do outro dia doeu muito, né? E às vezes não. Então Não. a gente vai formando umas ideias, né? Que Faz parte da ansiedade, né, Isabela? Expectativa de ansiedade. total. Então, porque um dia eu coloquei a agulha aqui e doeu, no outro não necessariamente vai doer. Enfim, olha, eu recomendo, realmente é uma especialidade médica, né? Já vamos colocar aqui o nome certo, que pode trazer muitos benefícios. E eu sou a pessoa que mais experimentou e viveu, né, as especialidades médicas para buscar o equilíbrio de algo que estava totalmente desequilibrado, que levou ao burnout. Para quem está chegando agora, doutor, deixa eu repetir que eu estou entrevistando o doutor Roberto Debski, psicólogo e médico especialista em medicina integrativa. Há mais de 35 anos, um apaixonado por homeopatia, está explicando então para a gente como funciona a homeopatia e a acupuntura no nosso corpo. Doutor, o que você tem percebido nestes últimos meses, né, de tantas mudanças que acabam interferindo em muitas percepções do tempo, das situações e tudo mais, como psicólogo e como médico integrativo? O que estava ruim desandou? O que não tinha chance de ficar ruim ficou? Como você vê, então, com esta visão ecológica, perdão, né, integral, do que está acontecendo? E aí depois, como que a homeopatia e a acupuntura podem nos ajudar nesse sistema todo? Sim, Isabela. Essa visão sistêmica que eu procuro trazer comigo, já no começo lá da pandemia, em março, eu já estava prevendo o que iria acontecer, acompanhando o movimento lá da China, o que estava vindo. Tanto que eu comecei a fazer uma série de lives diárias, como eu te contei, no dia 19 de março. E foi até domingo agora, né? Foram 103 lives diárias consecutivas. Por quê? Porque eu sabia que além da questão da gripe, fora as dúvidas que as pessoas têm, que eu abri esse canal para tirar dúvidas, e principalmente para estar junto com as pessoas, acompanhando, e essa questão do emocional, porque eu sabia que a gripe, em algum momento, iria passar. Ela vai passar. A gente vê que está aumentando, está no platô, daqui a pouco diminui. Acompanhando o movimento dos outros países, a gente sabe que daqui a mais uns meses, essa questão, pode até vir outra, mas essa questão da pandemia do Covid-19 vai arrefecer, vai ter tratamento, vai ter vacina, enfim. Mas a questão emocional, questão psicológica e social, eu sabia que ela iria se agravar muito, porque o medo, né? Então isso, a proximidade com a morte, ela evoca nas pessoas sentimentos muito profundos, muitos medos ali ancestrais, enfim, né? A questão da insegurança muitas vezes profissional, que a gente ouve tantas pessoas sendo demitidas ou com redução dos seus vencimentos, e aí as contas continuam a chegar. Então a questão econômica, a questão dos relacionamentos, que já andava muito complicada, aí você tendo que ficar em casa e não podia sair por causa do isolamento. Então, em quem tinha uma relação ruim, ela foi piorando, porque ela, né? Antes a pessoa tinha uma relação ruim, ela saía, ia para um canto, outra pessoa ia para o outro. Lá em casa, você estando junto, não tinha como lidar, então a pessoa tinha que enfrentar isso. Então, todas essas questões, eu sabia que elas iriam se agravando, e realmente estão. Então, o nível de estresse, a possibilidade de burnout mesmo, que leva ao adoecimento físico e mental, emocional, ela iria e irá se agravar muito nos próximos tempos, com certeza.
Por isso que eu fiz também, né, como um mecanismo, claro, possível, aquela série de lives que foi até domingo agora, diárias, e as pessoas vinham, tiravam suas dúvidas, elas falavam, desabafavam, trocavam dicas, também era um canal de notícias positivas. Então, vamos dar uma dica boa que você descobriu. Qual filme que você viu que foi legal? Ah, tem esse curso online aqui, vamos dar a dica desse. Então, foi um canal gostoso que ficou passando. E a gente sabe que nós vamos precisar buscar esse equilíbrio emocional, que já não estava bom antes da pandemia, agora vai ficar mais agravado. Então as pessoas precisarão olhar para isso, e a única maneira de nós conseguirmos nos tratar, primeiro é ter consciência do que está acontecendo. Eu só posso buscar algo se eu tenho consciência. Não, está tudo maravilhoso, eu estou lá doente, estou cheio de problemas, mas não sei, não percebi, eu estou numa fase em que eu não vou conseguir ajuda, porque eu não estou nem aberto para isso, eu nem sei que eu estou mal. Então, quando a pessoa percebe que ela está mal, o que ela vai fazer? Buscar ajuda. Então, de repente, ela vai conversar com alguém, ela vai ver, e aí, de repente, ela viu que isso não resolveu, porque não adianta só também desabafar. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu não estou bem, vai lá, desabafa com um amigo, tal, fala, nossa, fiquei muito bem, estou aliviado. Foi uma catarse. Essa catarse, ela é útil, mas é que nem a panela de pressão que está lá com fogo, a pressão lá dentro é enorme, você puxa um pouquinho a válvula, aliviou um pouquinho aquela pressão, mas se você deixou ali, ela vai continuar. E aí a pessoa vai ter que buscar ajuda de um profissional, um médico, um psicólogo, alguém que possa buscar fazer com que ela entenda a origem do seu problema e como se tratar de maneira adequada. Isso vai ser cada vez mais importante desse período para frente. Pode ter certeza que nós vamos precisar olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado, porque senão o adoecimento vai ser muito forte. Isso. Doutor, perfeito. Assim como você veio, então, fazendo essas lives pontuais, né, sobre as questões emocionais, mentais, não só físicas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse: depressão e ansiedade são os maiores causadores de miséria no mundo. E a Covid, ele traz, no primeiro momento, a ameaça física, mas ele diz, está lá no site da ONU, gente, que as consequências da Covid serão ainda piores do que está acontecendo agora. Com certeza. E aí eu lhe provoco ainda mais. Lhe provoco, na verdade, que é para provocar a turma aqui que está com a gente para pensar. Você, como psicólogo, médico integrativo, como você ainda lida com as resistências? Como eu disse, a gente não tem muita empatia por aquilo que a gente não vê, né? E aqueles problemas de saúde que eu não vejo, eu tenho a tendência de achar que eles não são dignos de tratamento. Os transtornos mentais. Nem os conheço, né? Exatamente. Então, eu vejo da seguinte maneira, a resistência que você fala, se uma pessoa ela é resistente, da minha maneira, eu procuro trazer sempre informação. Então, os cursos que eu dou, as palestras, as lives, para os meus clientes, meus pacientes, quando eu explico alguma coisa, eu procuro trazer informação. Nós vivemos na era da informação. Tem muita informação de qualidade e tem muita informação sem nenhuma qualidade. A gente precisa saber primeiro filtrar as informações que a gente tem de todas as origens, de todas as maneiras, né? Agora, quando a pessoa tem uma informação, isso não quer dizer que ela vai se obrigar a fazer alguma coisa, né? De repente aquilo ali ficou uma sementinha e no momento adequado aquilo vai florescer, ela vai buscar ajuda. Muitas vezes ela não vai entender ou não estará aberta para isso, não é o momento, mas ela teve um contato, né? Então, quando essa informação faz sentido para a pessoa, fala, não, realmente, eu acho que isso tem alguma coisa a ver. Aí a pessoa vai se abrir, começar a se abrir para buscar ajuda. A gente tem que ter uma abertura, né? Já lá naquela época da faculdade, como eu te falei, eu já, como a própria visão da homeopatia, da acupuntura, eu já via a doença como um complexo físico, emocional, não é só uma coisa ou outra. Eram ambas. E já naquele tempo se falava assim, em 2020, falava exatamente 2020, a depressão vai ser a doença entre as 2 ou 3 mais incapacitantes do planeta. Isso já na década de 80, a gente já ouvia dizer isso, né? Os indicadores já vinham mostrando isso. E realmente, dentro das doenças que causam incapacidade ou restrições, as doenças emocionais estão no topo, e a depressão principalmente. Com a pandemia, isso vai se potencializar, não sei se vai dobrar ou se vai triplicar, ou que fator que vai ter. Mas vai ser um fator de
muita agravação para aquilo que já se esperava. Mesmo assim, tem gente que está lá sofrendo demais e não tem abertura. Às vezes é por uma questão de crença. A gente vê muito isso com homens, né? Os homens não podem adoecer. Nossa, imagina, isso é coisa de gente fraca, isso é frescura. Então ainda tem muitos tabus, tem muitos mitos, tem muitas ideias errôneas que a gente vê as pessoas em pleno século XXI da informação, ainda tem muitas questões que nós precisamos com calma, com cuidado, e colocando, explicando para as pessoas, né? Devagarinho elas vão se abrindo e no seu momento certo, cada um vai buscar a ajuda que precisa. Eu acredito nisso, não dá para forçar. Não dá, as pessoas vêm tratar e falam assim, nossa, eu amei fazer constelação, adorei a homeopatia, a acupuntura. Eu posso trazer meu pai, minha mãe, meu filho, meu vizinho? Eu falo, olha, poder você pode, mas essa pessoa quer se tratar? Ah, eu acho que não. Eu falo, então esqueça, não perca o seu Não for. tempo, o meu tempo. A pessoa tem que querer se tratar. É isso mesmo. A porta abre por dentro, né? A porta para essa mudança abre por dentro. Tem uma frase do livro Caibalion, né, doutor? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Não significa que a Exatamente. primeira vez que você ouvir fez sentido, vai fazer sentido, né? Mas deixa eu ver aqui, tem tantas perguntas, eu estou de olho no tempo. Como uma conversa boa passa rápido, né, gente? O Carlos Henrique Oliver, ele é estudante de medicina, ele está mandando a pergunta pelo YouTube. E diz, ainda estou no segundo ano. Até agora não vi nada na faculdade. Como posso ter mais contato com essa especialidade? Olha, provavelmente você nem verá. Infelizmente, né? Tem muito poucas faculdades que trazem no seu currículo a homeopatia, a acupuntura e outras práticas integrativas, né? É difícil ainda, em pleno século XXI. Existe meio que uma reserva de mercado, uma crença que só isso funciona, o resto não funciona. Então, para buscar, você tem que talvez... tem ligas nas faculdades, né? Tem a liga de homeopatia, algumas faculdades têm liga de acupuntura, que os estudantes criam essas ligas e trazem profissionais para trazer orientação, para dar orientação. Nas faculdades ainda tá mais difícil. A gente vê grandes hospitais que já trazem, então, por exemplo, Einstein, Sírio, os grandes hospitais, né, que a gente vê em clubes particulares, eles trazem o setor de práticas integrativas, né, então tem homeopatia, tem meditação, mas a faculdade, a gente vê que o meio universitário ele é muito resistente à inovação. Eu tenho essa visão. É muito resistente. Então, no meu tempo não tinha, e hoje continua praticamente não tendo. Poderia ter uma cadeira de práticas integrativas, pelo menos que você tivesse informação sobre homeopatia, sobre acupuntura, que são as duas especialidades médicas, tivesse um olhar maior para psicologia. Psicologia médica, eu tive também, mas na maioria das faculdades é algo assim, que os alunos veem, psicologia médica, como se tem que passar porque é obrigatório. O fator de adoecimento por conta das questões emocionais é imenso. A gente não é só um corpo, mas nós também não somos só uma mente. Nós somos corpo, não é nem corpo e mente, porque não é uma união, é uma coisa só. E hoje em dia estudos como a psico, neuro, imuno, endocrinologia, já sabe, gente, você tem uma informação, você tem um estímulo emocional, aquilo afeta a tua produção de neurotransmissores, teu sistema imune, teus órgãos, não tem como, está tudo interligado. Não dá para você falar somente em doença física ou somente em doença psicológica. Nós temos medicina e psicologia. Eu fui fazer os dois, porque eu falei, não existe uma coisa ou outra. Mas eu não vou estar vivo para ver. Mas talvez daqui a alguns séculos a gente vai ter uma faculdade que englobe medicina e psicologia junto, uma coisa só. Porque não tem como separar, né? Mas hoje, a gente tem uma visão cartesiana. A visão cartesiana é uma visão mecanicista, não é uma visão holística integrativa, é uma visão mecanicista, é a visão de mundo que a gente tem. Então, o paradigma cartesiano que ainda rege a ciência, ainda é a física newtoniana, a física clássica. Mas de 100 anos para cá já tem a física quântica, a teoria da relatividade, são parâmetros e conhecimentos novos que vão transformar tudo, inclusive a saúde, a medicina, mas demora um pouquinho, mas a gente vai chegar lá com certeza. Então, o conselho para esse colega, esse segundo-anista, é que procure fora, procure associações médicas da homeopatia, da acupuntura, se você se interessa por essas áreas, abra o olhar para a visão da questão emocional, psicológica, conheça outros campos do conhecimento, né, porque você vai ser um médico mais completo. É o conselho que eu posso te dar.
o mais querido também, o mais procurado. É importante a gente lembrar, né, doutor, que há muito tempo a Terra já esteve no centro do mundo. As pessoas acreditavam Sim, que a Terra estava no ela centro do era plana e estava no centro do universo. mundo. Eu não vou nem dar falar da Terra plana, viu, doutor? Eu tô lá Bom, atrás ainda. Não, mas excelente colocação. Eu quero só provocar que, assim, muitas das coisas que hoje nós não validamos não significa que elas não existam, ou que elas não estão corretas ou não, né? Inclusive, tem um colega seu, o doutor Sérgio Felipe, ele é especialista sobre glândula pineal. Ele conheço. estava num evento comigo, lá no Rio de Janeiro, e ele começou, no meio de 2.000 pessoas, dizendo: vocês sabiam que até o século XVI não tinha bactéria? Aí todo mundo, né, ficou assim confuso, porque não tinha microscópio. Então os médicos resistiam a acreditar que algo que eles não viam pudesse tirar a vida de alguém. Eu estou só colocando isso, gente, para provocar para alguém que ainda está muito resistente, né, a essas especialidades médicas. Estamos falando de acupuntura e homeopatia, são especialidades médicas, não podem entrar aí no radar de vocês, para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Doutor, temos ainda alguns minutos e eu quero responder duas pessoas, passar para você. A Patrícia, ela pergunta se a acupuntura é indicada para o tratamento da endometriose e também aqui se o sinal verde, se a acupuntura trata diabetes. Ou seja, como você disse mais cedo, né? A acupuntura serve para tratar o quê? Então, a acupuntura pode sim tratar, como eu falei, todas as doenças. Isso significa que ela vai ser o método único para tratar todas as doenças? Não. Então, nós vamos ter que entender o que leva essa pessoa a adoecer. No caso da diabetes, por exemplo, claro que ela vai ter que ter uma mudança no estilo de vida, ela vai ter que comer de uma maneira mais saudável, diminuir carboidrato refinado, melhorar a atividade física, ganhar massa muscular para diminuir a resistência à insulina, todos os fatores só no estilo de vida. Medicação, se for uma diabetes juvenil, vai ter que tomar insulina, porque o pâncreas não produz, provavelmente. Se for uma diabetes do adulto, ela só, às vezes, só com a mudança do estilo de vida, você nem vai precisar usar algum medicamento. Então, o nome de doença é o nome de doença. Como essa doença acontece no João, na Maria ou no José, a gente tem que olhar para essa pessoa que adoeceu e saber o que ela necessita. A acupuntura pode ajudar? Pode, porque ela vai estimular essa pessoa, esse paciente, a melhorar o máximo que ele puder. Toda reserva que ele tiver funcional deve ser estimulada. E para isso, nós sim podemos utilizar e devemos a homeopatia, a acupuntura, como métodos que ajudam a pessoa a equilibrar os seus mecanismos de homeostase. O equilíbrio geral mesmo. Isso quer dizer que ela pode usar outro medicamento? Pode, de repente ela pode usar um medicamento convencional alopático junto. Lembra, práticas integrativas, complementares. Nós podemos ter o benefício de ambas. Eu tenho muitos pacientes que vêm, por exemplo, idosos com doenças crônicas, já tomam 5 remédios, 10 remédios. Ah, mas eu vou ter que tirar tudo? Eu falo, não, você não vai tirar nada. Não tire nenhum medicamento. Você vai continuar com o tempo, com a sua resposta. Provavelmente nós vamos conseguir reduzir doses, tirar alguns medicamentos. É muito difícil que uma pessoa já crônica, idosa, já com falência, né, de algumas funções ou com diminuição de algumas funções, a gente consiga tirar todos os medicamentos. Não é impossível, mas a gente sabe que é mais difícil. Então, a gente introduz as medicinas mais naturais para que essa pessoa possa voltar a reagir, se equilibrar e diminuir a dose dos medicamentos que ela já utilizava. Isso sempre acontece. Um caso mais específico que foi perguntado da endometriose. Bom, pode tratar? Pode tratar também. O que causa endometriose? Endometriose, eu já vou trazer um outro assunto aqui para a pauta que você conhece. Mas assim, a própria visão da homeopatia, da acupuntura, é uma visão que vai ajudar nesse equilíbrio, mas a endometriose é uma doença do feminino, né? É o feminino que está fora do seu lugar. Então a gente precisa olhar também sistemicamente para essa pessoa. Se você, assim, eu vou te dizer em geral, claro que não é uma regra específica, mas em geral, as pessoas que têm endometriose, elas têm questões e dinâmicas com o lado feminino, com sexualidade, com maternagem, com a linhagem do feminino no seu sistema familiar. Pode procurar que tem. Então não adianta também só tratar a doença
se você não olhar sistemicamente de onde vem essa questão do feminino. Aí as constelações familiares, não é o tema de hoje, mas as constelações vão mostrar a origem dessa doença no sistema. Porque toda doença tem uma função, Isabela, isso é muito importante falar. As doenças têm uma função. Elas não vêm para nos punir, elas não caem de paraquedas. Né? Quando eu tenho uma doença, inexoravelmente eu sou obrigado a repensar a minha vida, olhar o que está acontecendo, o que eu contribuí nesse processo de adoecimento. Não é para achar culpados, vítimas inocentes, nada disso. Mas olha assim, a doença vem para me dar um freio, porque se eu tenho uma vida desregrada, sei lá, faço tudo errado, me alimento mal, bebo, fumo, tá? Se eu não ficar doente, o que vai acontecer? Eu vou ir até um ponto extremo e de repente eu posso morrer. Então, muitas vezes a doença, a função dela é trazer um freio para que eu pare, olhe para mim, para a minha vida e repense aquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a função da doença. Toda doença tem uma função, que é impedir que a gente morra ou que a gente enlouqueça. E pensar na doença dessa maneira é muito importante para não vê-la como um inimigo que eu tenho que extirpar. A visão da medicina convencional é, doença a gente tem que arrancar e jogar fora. A visão da medicina integrativa, da visão sistêmica, não é nada disso. É olhar e ver qual a função que essa doença tem, o que eu entendo na minha vida com essa doença, e quando eu conseguir fazer um caminho mais saudável, essa doença já cumpriu a sua função e provavelmente ela vai ser curada, porque ela não é mais necessária para mim e para o meu sistema. Então é importante olhar a função da doença. E aí, complementando isso, quando a gente vê uma doença do mundo, do planeta, como agora nós estamos com uma pandemia, qual é a função dessa pandemia da Covid-19 para o nosso mundo, se não repensarmos uma série de fatores? Como é que eu lidava com o tempo, como é que eu lidava com a minha saúde, com os meus relacionamentos, com a questão financeira, profissional. Essa doença não está fazendo a gente refletir e repensar tudo isso, e nos reposicionarmos em todos esses termos? Então essa doença também tem uma função muito grande, uma função do planeta. Ela vem ensinar que nós precisamos ser mais solidários, mais empáticos, olhar de uma maneira mais profunda para o que é saúde, doença, relacionamento. Quando a gente consegue entender a função da doença, em termos pessoais, em termos sistêmicos, familiares, em termos globais, a gente pode, pelo menos, dizer assim, essa doença cumpriu a sua função. Nós temos que nos cuidar, mas essa doença ensinou algo e eu pude aprender. Muitos vão aprender e muitos não vão aprender. Como eu costumo dizer, né? Todo mundo pode ir para a escola, mas nem todo mundo aprende. Só os mais esforçados e dedicados, né? Perfeito, doutor. Estou quase encerrando a live aqui para fazer uma consulta direto. Gostei muito do que você disse. Como eu vivi a experiência com burnout, tem uma frase que eu repito quase todos os dias: burnout é um freio, não é o fim. Burnout é um freio, não é o fim. Então, como você disse, todas as doenças. Temos 10 minutos, doutor, e agora eu gostaria que você me explicasse o que vai acontecer daqui a algumas horas. Né? Nós começamos essa live falando de homeopatia e gostaria de encerrar, então, falando de homeopatia. E agora passando totalmente esses 10 minutos para você, explicando como a homeopatia pode melhorar a nossa imunidade, né, em relação à prevenção do Covid-19 e outros mais. Então, como as pessoas têm esses mitos que a gente já falou um pouquinho, muitos falam assim, a homeopatia ela só serve para coisas simples, só serve para resfriado e não sei o que mais, né? Esse é um mito também. A homeopatia trata qualquer tipo de doença, como eu disse, ou de maneira única, isolada, ou complementando com outros tratamentos. Desde o tempo do Samuel Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia, lá em 1800, ele nasceu em 1755 na Alemanha e morreu em 1843. E lá para 1790, 1800, ele desenvolveu esse caminho da homeopatia. Naquele tempo, não tinha medicamentos como tem hoje, antibióticos, né? Vacina estava começando e tal. Então já a homeopatia teve sua utilidade nas epidemias desde a época do Hahnemann. E tem estatísticas mostrando as pessoas na epidemia de cólera, inclusive da gripe espanhola. Quem se tratou com homeopatia naquele tempo teve uma sobrevida maior, teve uma recuperação melhor. Isso é histórico. Então, no Brasil, mais recentemente, nós atuamos em muitas cidades com a dengue, com medicamentos preventivos de tratamento da dengue também. Então, a homeopatia ela é conhecida pelos seus efeitos
nas epidemias. Como é que a gente faz isso? Nós, basicamente, falando de uma maneira bem resumida, pegamos a doença que está aparecendo e vemos as características dessa doença. Então, a Covid-19, a gripe pelo coronavírus, tem vários sintomas dela. Então, é uma doença respiratória aguda, inflamatória, então tem tosse, falta de ar, dor no corpo, prostração, enfim, são características da doença. A gente pega esses medicamentos, esses sintomas, e escolhe alguns medicamentos que cubram, homeopáticos que cubram esses sintomas. A gente fala, o nome dele é genepidêmico, são os remédios que podem ser utilizados nessa doença específica. E aí o papel da homeopatia é olhar para a individualidade. Então, desses 4, 5, 6 medicamentos, numa doença complexa como a Covid, a gente tem mais ou menos 5, 6, 7 medicamentos principais, e aí nós vamos escolher o medicamento para aquela pessoa. Então, de repente, o João desenvolveu sintomas de Covid, mas ele está agitado, ansioso, ele é friorento, ele não consegue, apesar de friorento, ele não consegue pôr um cobertor em cima dele. Esses sintomas peculiares, se somando aos sintomas da doença, vão dizer qual remédio ele vai tomar que vai ajudar na sua recuperação. Além disso, né, de nós podermos tratar a Covid quando já está, lembrando que não existe protocolo ainda de medicamentos já comprovados para a Covid, não há vacina. Então, a homeopatia ela pode ser utilizada como um recurso a mais. Não quer dizer que vai ou homeopatia ou alopatia, não. A gente pode utilizar, inclusive, as duas. E como preventivo, nós estamos estudando, como foi em todas as epidemias, inclusive na dengue aqui, que o medicamento homeopático pode diminuir a predisposição a adoecer. Então, a Associação Médica Homeopática Brasileira, a AMHB, que é o braço que cuida da especialidade homeopatia junto à Associação Médica Brasileira, está desenvolvendo uma campanha que chama Homeopatia na Covid, em que há cerca de 600 médicos voluntários e várias farmácias no Brasil inteiro. Nós nos voluntariamos para atender pessoas, tanto para dar o medicamento preventivo, supostamente preventivo, e vai ser feita uma coleta de dados. Tantas pessoas usaram sem a doença. Quantos deles adoeceram? Quantos adoeceram de maneira leve, moderada, grave? Então a gente vai ter uma base de dados que vai mostrar a efetividade da homeopatia na Covid-19. É uma campanha muito grande no Brasil inteiro. Está se criando uma plataforma informatizada para poder colher esses dados, para poder cadastrar as pessoas, também nas farmácias homeopáticas. É uma campanha voluntária dos homeopatas do Brasil inteiro. A gente tem que bancar esse trabalho todo, porque não tem grandes laboratórios homeopáticos. Você sabe que a homeopatia é um medicamento genérico. Não tem laboratórios que custeiam pesquisa, que pagam, né? Então, na verdade, essa campanha já está acontecendo e eu vou aproveitar esses minutos finais até para convidar quem quiser conhecer, né, com a tua autorização, quem quiser conhecer mais como funciona a homeopatia na Covid-19 especificamente, hoje, às 21 horas, daqui a pouquinho, nós vamos ter uma live no meu Instagram, que é o @RobertoDebski, que vão participar médicos e farmacêuticos homeopatas da Baixada Santista. Eu trabalho em Santos e São Paulo, estou falando de Santos, da minha clínica agora, e nós vamos explicar como é que funciona a homeopatia na Covid, como é que você aborda os sintomas, como é que agem os medicamentos. Vai ser 21 horas. Quem quiser conhecer com mais detalhes, a live inteira vai ser para falar sobre homeopatia na Covid. Então estão convidados todos os seus seguidores, será um prazer recebê-los lá no meu Instagram para poder aprofundar esse tema específico, homeopatia na Covid. Mas ela trata, ela funciona e é um recurso complementar que pode ser utilizado junto a todos os outros recursos que necessitem ser utilizados. É um recurso complementar integrativo que tem ajudado as pessoas historicamente, mas nessa pandemia com certeza também vamos ajudar. Excelente, doutor. Olha, Roberto, que experiência, que aula. Passamos aqui, né, quase uma hora e você nos falou coisas muito importantes sobre a acupuntura, a homeopatia e essa visão da medicina integrativa. Lhe agradeço profundamente, reforço o convite para que acompanhe depois às 9 horas, né, na sua página, Roberto Debski. Também está aqui, né, dá para ver aqui em cima, né, tanto no meu endereço quanto no do doutor. E desejo muita saúde para que você continue o trabalho. Isabela, gratidão.
que você também tenha muita saúde, recuperação total e que nós possamos sempre ter esse olhar sistêmico, esse olhar para o saudável, né? A gente vive sempre na polaridade, então nós podemos adoecer e podemos ter saúde, mas que a gente tenha sempre o objetivo em caminhar para uma vida cada vez mais saudável para nós e para os nossos sistemas onde a gente vive, né? Então, muita gratidão por poder compartilhar esse espaço, o seu, que é tão importante, e trazer informação para mais pessoas, que isso é uma meta, uma missão minha, trazer bastante informação. Te agradeço. É a nossa. Obrigada, doutor. Até breve. Boa live hoje e o espaço aqui está aberto sempre que quiser voltar. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Queridos que estão aqui nos acompanhando, se lembrem que as palavras são sementes, né? Eu digo isso sempre. E se fez sentido o que nós falamos, compartilhe então com outras pessoas, semeie então essas sementes para que mais pessoas, especialmente aquelas que você gosta, saibam de tudo isso que nós conversamos e assim mais pessoas poderão viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo e confiança e até breve.